pegar mesmo o que o Platão está querendo dizer, assim, porque é legal estudar esse texto do Zubiri, assim, porque ele nunca viu alguém estudar o Platão dessa forma. Eu não li o Heidegger, né? Mas eu acredito que pode ser que tenha alguma coisa do Heidegger, mas duvido também, porque eu preciso checar isso, porque esse livro de onde eu estou tirando essa aula que ele deu, foi o último livro dele, foi uma das últimas aulas que ele deu, depois ele faleceu, tanto é que esse texto todo desse livro que está Mito da Caverna, depois tem outras partes que ele fala dos pré-socráticos, ela está inacabada. E acho que aqui desse texto também, depois que a gente acabar esse Mito da Caverna, eu quero pegar um pouco do que ele traz de uma forma muito interessante para a gente entender realmente o que é que os gregos entendiam por sabedoria, sabe? A ideia de sabedoria mesmo, né? E qual é a relação disso com os mitos e tal, e com o aspecto da teoria, né? Porque a, o que é legal, assim, quando você começa a compreender um pouco do próprio grego, da língua grega, a própria atividade teorética, para os gregos, é uma atividade divina, né? Em nós, assim, então é como se fosse quando você exerce uma reflexão filosófica, teorética, você está exercendo uma capacidade divina, ou você está se assemelhando aos deuses. Então, é uma atividade de participação da vida dos deuses, mas nesse sentido, assim. E o Zubir, ele tem uma capacidade de concisão e objetividade para transmitir ideias filosóficas e problemas filosóficos que era difícil achar isso na filosofia. Então, você vai ler a Idade Média, você vai pegar lá as discussões filosóficas medievais, escolásticas, que os caras gastam muito para chegar num ponto, para você entender o que é que está chegando. O Zubir, ele faz assim, ó, pá, 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 pá. Os caras gastam lá 30 páginas, ele em 10 ele resolve, assim, sabe? Você lê e fala, uma clareza. Então, um livro que eu acho que valeria a pena vocês comprarem do Zubir, para quem você quiser começar a ler, eu compro Natureza, História e Deus, né? O ideal é esperar uma promoção aí, não sei quanto é que tá, né? Não sei se a Realizações vai falir, ou como é que tá a situação deles. Uma vez o João falou alguma coisa que estava para falir. E eu queria pegar uma parte aqui desse texto, o que os acorrentados entendem por coisas, né? Então, é legal que o Zubir ele vai trazer 10 aspectos o que se considera uma coisa, né? Porque o processo da filosofia nos gregos, isso que o Zubiri quer trazer, vai mostrar para a gente, que o despertar para a filosofia, para os gregos, é um despertar para as coisas, porque as coisas são, né? Que não ocorreu isso em outros povos, então eles começam a olhar o que as coisas são, né? Então, o Zubiri, ele coloca que dentro dessa concepção das coisas, existem 10 categorias que faz uma coisa ser uma coisa. Isso está no texto do Zubiri. E a gente foi falando sobre elas, a gente vai discutindo, depois eu vou ver se eu leio também algum texto para vocês aqui. E eu fiquei até pensando de passar um vídeo, cara, uma parte de um texto que me lembrou um vídeo do Milton Friedman. Não sei se vocês conhecem o Milton Friedman, ou já ouviu alguma coisa dele, que é aquele economista americano. Mas ele tem um vídeo dele que está no YouTube, que dá uma compreensão daquilo que o Platão ensina, assim, sabe? Dá para ligar o que eu quero falar hoje, assim, quero mostrar para vocês. Eu vou deixar até meio pronto aqui, aí quem sabe dá certo, a gente transmite, a gente vê isso aqui. Mas, assim, então, o despertar da filosofia nos gregos é uma percepção do que as coisas são. Isso que é o que o Zubiri quer mostrar para a gente, né? E ele coloca 10 categorias que estão presentes no mito da caverna, que está na concepção grega,
No mito da caverna, você tem essa percepção das coisas, só que é uma percepção das coisas como sombras, né? E o que os gregos, o que a gente passou nas aulas anteriores é que nós somos, a pessoa que vive na caverna, ela está movida pela urgência das coisas. Então, envolve o termo das coisas, os entes, né? Só que a relação que a gente tem com as coisas é uma relação de urgência, não uma relação de um desprender das coisas, que eu falei na última aula foi o seguinte aqui, então, o que a filosofia é um desprender-se das coisas para voltar às coisas e compreender elas em uma dimensão diferente. Então, é uma nova dimensão de compreensão do que as coisas são. Então, como que está aqui nesse texto, né? O que os acorrentados entendem por coisas? Então, como os Zubiri coloca. Quais são as categorias? Então, a primeira, todos têm uma figura, uma forma. Então, o que caracteriza uma coisa ser uma coisa é possuir uma forma. Mas não é uma forma... As gatas estão aqui, cara. Estão ouvindo barulho? Afiando a unha no sofá. O que faz uma coisa ser uma coisa, a primeira coisa é o aspecto da forma, né? Mas não é uma forma, a forma geométrica. É a forma no sentido de um esquema, em grego chama esquema kai eidos, que é a forma interna da coisa, né? A forma interior da coisa. Então, esse é o conceito de forma nos gregos. Quando você vai estudar matéria e forma em Aristóteles, todo ser é formado de matéria e forma, né? Os entes são formados de matéria e forma, né? A forma é as características que faz uma coisa ser o que ela é. É da palavra forma, quando as coisas têm uma forma, que está o conceito de beleza. Por isso que você vai dizer que uma coisa é formosa. O que é uma coisa formosa? Tem uma formosidade, uma coisa que tem uma beleza. Ou seja, ela tem características internas que faz ela ser bela. Então, são os aspectos do ser, né? Então, existe a forma humana, né? Então, a forma humana não é as formas geométricas, mas é o que caracteriza as notas e as características daquele ser que dá aquela forma. Então, é uma coisa interna, né? Isso que está ligado à essência. Então, aí que liga essa palavra formosidade que a gente tem no português, né? Em espanhol vai falar hermoso, né? Então, formoso, formoso, algo formoso. É algo que é belo, por ser é formoso, né? Então, a primeira característica de uma coisa ser uma coisa é ter uma forma. Então, se você olhar a experiência da vida da caverna, então nós estamos dentro desse esquema. Tudo bom, Alex? Beleza, hein? As sombras têm uma forma, né? Por isso que as pessoas, os homens na caverna conseguem discutir sobre elas, falar sobre elas e se preocupar com elas. Segunda categoria das coisas, toda coisa está em algum lugar. Então, as coisas têm um topos, ou seja, tem um lugar físico, né? Então, a característica da materialidade, né? Então, tem um topos. Então, uma coisa em lugar nenhum, como os gregos colocavam, a topos, a gente poderia transformar isso no nosso conceito, talvez a ideia de absurdo. Então, uma coisa absurda para o grego seria uma coisa atópica, uma coisa que não, tipo, o que é isso? Não tem nada a ver, tá fora de lugar, tá fora de qualquer percepção, porque não está em nenhum lugar. Então, é uma coisa, hoje a gente fala em absurdo, né? Não sei se seria bem utopia, talvez, utopia é uma ideia de tops, né? Mas é uma coisa assim, tá fora de contexto, por exemplo. É uma coisa fora de lugar, né? Então, você tem uma ideia de tops. Terceiro, todas as coisas têm um cronos, né? Então, essa é a percepção de coisa que os gregos têm. Então, as coisas têm um cronos, têm um tempo. Ela está no tempo. Ela tem uma forma, ela tem uma, que está ligada a uma essência. Ela está num lugar, está num cronos.
E por causa dessa relação do tempo com o lugar, as coisas, uma quarta característica, as coisas afetam umas às outras. Então, nós somos, na relação de topográfica, vamos dizer assim, do tópico das coisas, nós estamos em contato com as coisas nos afetam. Então, eu estou aqui em contato com os objetos, esses objetos me afetam. Eles têm uma forma, eles me afetam. Estou ligado ao tempo, eu experimento eles num lugar, né? Eles estão em algum lugar, eu também, nessa relação, numa relação que se dá no tempo, né? Então, são coisas que a gente vai, os gregos estão passando as categorias, o que caracteriza uma coisa. Então, forma, lugar, tempo, a relação entre as coisas depende desse topos, desse tempo. E aqui, que, por exemplo, Kant pode tirar essa ideia do tempo e do espaço, né, que ele vai colocar como a priori do conhecimento. E quinta coisa, as coisas têm uma inteireza, né? Então, as coisas, elas têm uma integridade, só que com aspectos divisíveis, né? Então, você consegue pensar as coisas de forma divisíveis. Mas nem sempre, isso é uma coisa que a gente estuda no direito. Quando você vai estudar o direito, você vai estudar os bens, tem bens que são divisíveis e tem bens que são indivisíveis. Então, tem coisas que elas têm uma inteireza, que se você dividir elas, elas deixam de ser aquela coisa, né? Então, tipo assim, se você não tem como vender um bem, tem certos bens que se você vender sem uma parte, ele deixa de ser aquele bem, ele não tem mais, não é mais, não tem por que ser. Ou, por exemplo, o corpo humano, né? O nosso corpo, ele tem uma inteireza, entendeu? Então, por exemplo, o dedo é um corpo humano, mas se você tirar ele do corpo humano, ele já não é mais corpo humano, é só um dedo. Ele não tem mais vida, porque ele está fora da inteireza, ele deixa de existir. O corpo vai continuar existindo ainda porque tem uma parte, está faltando uma parte. Você pode até virar presidente, mas você tem uma inteireza, né? Então, dentro da natureza. Agora, tem objetos que, se você dividir, ainda continua tendo a sua inteireza, igual talvez uma pedra, vai, quebra ela em vários pedaços, ainda vai ter várias pedras, ainda são pedras. Tem objetos, tem bens, que tem coisas que ele, quando é dividido, ele perde a inteireza dele, ele deixa de ser. Então, tem coisas que não dá para você comprar, vamos dizer, um computador. Você comprar um computador e vem só o teclado. Então, não é computador, você está comprando outra coisa, né? Tem que devolver, daí, não, pô, mas eu quero computador, não, vem só o teclado. Então, a inteireza é ter o computador, a não ser que você queira comprar só o teclado, aí é uma outra inteireza, mas ele em si não é o computador. Agora, o laptop, se eu comprar um laptop sem, não existe, né? Laptop só, teclado. Então essa é uma concepção também que faz parte do conceito de ser coisa, né? Estou falando isso aqui porque Platão vai trabalhar essa dimensão da coisa ali já dentro do mito da caverna. E as pessoas que moram na caverna têm uma percepção do que é a coisa, do que as coisas são. Só que é uma coisa ainda como sombra, né? E essa é a grande polêmica platônica das ideias depois. Sexto aspecto, as coisas têm um certo tamanho proporcional, uma certa magnitude. Então, as coisas, isso é uma questão da realidade, né? As coisas têm uma magnitude. E vocês já perceberam que essas coisas, elas têm uma magnitude, até faz parte de um conceito de coisa, elas têm uma certa proporcionalidade. Isso é um mistério, assim, né, das coisas, né? Do ser das coisas. As coisas, olha todas as coisas no mundo. Todas as coisas estão se relacionando, né? Os objetos na natureza e nós com os objetos, e tem uma certa proporcionalidade. Cada coisa tem sua magnitude e cada coisa tem a sua proporcionalidade umas com as outras. Quando uma coisa é muito fora do comum, você percebe, né, que está fora de proporção.
Então, quando você vai na natureza, por exemplo, você está andando no campo, assim, no lugar verde, você vê que tudo é proporcional. A árvore, por exemplo, ela tem a proporção das coisas com os galhos, com o tamanho dos galhos, com o tamanho das folhagens, com o jeito dela ser, né? O seu corpo humano, tudo tem uma magnitude, assim, tudo proporcional, né? Então, as coisas, existe uma relação entre os objetos, e nós construímos os objetos, e nós construímos outros objetos com objetos, também dentro, respeitando essa magnitude e percebendo essa proporcionalidade. Isso é o aspecto da formosidade do ser, esse é o aspecto da estética, né, vamos dizer assim, platônica, essa estética grega, essa percepção do belo, né, essa percepção das coisas, assim. Então, hoje você tem, por exemplo, muito na, na arte, às vezes, essa, essa experiência do grotesco, né, essa provocação do grotesco, do antifórmico, antiformoso. Mas o homem sempre é atraído pela formosidade, é o jeito que as coisas são, né? Essa experiência do ser, é a experiência do ser que nós estamos inseridos, a experiência do ser na relação com os entes. Então, as coisas têm uma proporcionalidade, uma magnitude, isso é a sexta característica da coisa. Sétima, graças a isso, as coisas estão submetidas a um número e medida. É o que eu falei, tem proporção mensurável umas com as outras. Essa é a sétima. Então, é um número e a medida. Tudo tem uma numeração, tem uma medida. Cara, é tão interessante isso. Uma vez eu estava lendo um físico, e ele disse que o planeta Terra, ele tem o tamanho exato, vamos dizer assim, ele está numa distância exata do Sol, ele tem um tamanho exato de a esfera, e a posição dele está no lugar exato, que se tivesse a Terra fosse um pouquinho maior, um pouquinho menor, talvez não poderia ter a vida e a pressão atmosférica que tem, todo o aspecto atmosférico e que proporcionou vida no planeta, está dentro de uma escala de proporção de magnitude coerente que dá a possibilidade para isso acontecer. Vocês entenderam o que eu estou falando? Tipo, se fosse um pouquinho maior, um pouquinho menor, não teria o que tem. Tipo assim, a possibilidade cósmica que nós temos de existir como planeta é porque estamos dentro de uma galáxia, dentro de uma posição ali daquele sistema, né, com o Sol, tudo mais, a rotação, a inclinação, tudo está coerentemente proporcional e conectado numa magnitude proporcional umas coisas com as outras. Que é um negócio assim que você pensa, cara, como é que pode um negócio desse ser vamos dizer assim, ao acaso, né? Que seria uma loteria cósmica muito grande. Muito grande. Então isso são características. E outra, oitavo, por causa da sua forma, as coisas têm ou não semelhança entre elas. Então, essa forma elementar do saber. Então, por causa da sua forma, as coisas têm ou não semelhança entre elas. Então, assim, nós, como seres humanos, essa percepção que nós temos das coisas, a gente percebe a semelhança e a diferença das coisas, né? Então, isso faz parte dessa relação às coisas. As coisas têm uma semelhança e têm uma diferença. Nono, por causa do tempo, e aqui começa a entrar uma questão que me trouxe uma outra ideia aqui do Milton Friedman, que é por causa do tempo, dessa situação em que as coisas estão no tempo, as coisas têm uma idade. Então, nós estamos numa relação com as coisas novas e velhas, e elas envelhecem. Ou seja, as coisas têm uma historicidade. Claro que Platão ainda não vai falar de historicidade, isso vai vir bastante com os alemães, né? E vem, por exemplo, com Schelling, com Heidegger, em Kant já tem essa percepção de historicidade, e depois você tem o Kierkegaard. Então, a ideia, isso vai estar bastante presente no século XX, né? Que é a ideia da filosofia da história. Você tem isso, por exemplo, em Wegelin, e essa percepção da historicidade, né?
as coisas têm uma historicidade, e nós também temos uma historicidade. Então, na caverna, existe toda essa experiência com as coisas, mas as coisas da caverna, e as coisas como sombras, né? Décimo, última categoria, as coisas têm um vínculo, elas têm um vínculo entre as coisas, né? As coisas têm um vínculo entre elas, e por causa desse vínculo entre elas, ela tem uma outra característica, as coisas procedem uma das outras. E elas normalmente dão origem às coisas que são da mesma espécie, né? Então, uma espécie gera outra, né? Então, as coisas têm um vínculo, né? Então, essas são as categorias que a gente pode dizer o que se entende por coisas, né? Como que Platão vai ver isso daí, assim, dentro da ideia das sombras, né? Então, as sombras na caverna, elas apresentam certos caracteres que eu coloquei para vocês ali. Isso é uma percepção que você tem. O que faz uma coisa ser uma coisa? Essas 10 categorias, né? Forma, tempo, cronos, lugar, vínculo entre elas. As coisas sempre estão vinculadas a alguma coisa. Cara, toda a nossa constituição física, biológica, tudo está conectado, né? Uma coisa vinculada com a outra numa proporção de magnitude. Então, na vida da caverna, as sombras que os homens veem na caverna, elas apresentam também esses caracteres de coisas, né? Só que o que acontece na visão de Platão? O homem liberto da caverna, ele vai ver algo a mais que os outros não veem. Que as coisas que... Essa percepção que a gente tem, eu acho que a gente chega numa... Depende da experiência da vida, e estudo da filosofia, você começa... E esse é um dos motivos por que nós vamos estudar filosofia. Porque a gente tem uma percepção de que as coisas que nós estamos vendo, que nós estamos vivenciando, existe algo a mais que está ali, que nós percebemos. A gente tem uma percepção de que existe algo a mais. Existe algo que você não consegue, às vezes, dizer, mas que existe algo a mais além das coisas. Existe alguma coisa além daquelas coisas. E aí entra a grande perplexidade metafísica e a polêmica platônica, porque, para Platão, os objetos que nós temos na realidade física são coisas, mas para ele existe uma outra dimensão de coisas, né, que são as ideias, que também são, estão no tempo, estão eternas, mas tem uma... É difícil falar que está em algum lugar, né? Mas a grande perplexidade que o homem vive, que a gente pode chamar de perplexidade metafísica, é que as coisas, elas são insuficientes, ou seja, há algo a mais dela, e elas também são necessárias, né? Então, é nessa perplexidade metafísica que nós vivemos como seres humanos. Nós estamos presos às urgências da vida, mas, ao mesmo tempo, nós sentimos que existe algo a mais do que essas urgências. Então, essa é a experiência da vida da caverna. Então, o homem ou se acomoda com essas necessidades da urgência da vida, que é essas coisas que nós fazemos no dia a dia, todos nós estamos presos a essa realidade. Então, a perplexidade metafísica que o homem liberto vai passar é que ele vai transcender essas coisas que ele vive nas sombras, vai começando a entender a essência das coisas, né, com a ideia do eidos, da ideia, mas ele tem que voltar para a caverna. Então, a volta da caverna, no caso, ele pode representar a volta de Sócrates, mas é também a volta que todos nós fazemos no dia a dia, como eu sempre venho falando para vocês nas outras aulas, nós estamos inseridos na caverna na urgência da vida. Então, Platão, ele vai mostrando para a gente, o que ele quer mostrar com a caverna é existem coisas mais profundas da realidade, que nós não percebemos. A própria noção do que eu passei para vocês, das coisas, dessas categorias do que faz uma coisa ser uma coisa, é algo que, para você chegar nisso aqui, ou os gregos chegarem nisso aqui, já demonstra uma transcendência, ou seja, você tem que sair da urgência da vida para
começar a pensar o que faz uma coisa ser uma coisa. Então, te passei aqui 10 elementos que faz o que é uma coisa. É isso, uma coisa é algo que tem uma forma, está ligado ela tem uma essência, tem aspectos ali que fazem ela ser o que ela está no tempo, ela está em algum lugar, ela tem vínculo com outras coisas, não existe uma coisa sozinha, né? Um ente sozinho, ela está sempre vinculada a outro, né? Por isso que existe a ideia da relatividade dos entes. Então, dentro dessa ideia de coisa, você entra, daí, o que em Platão vai trazer para a gente, de forma sutil, e vai trazendo na filosofia grega, é o conceito de realidade. O que é a realidade? O que é a realidade? O que se entende por realidade na caverna? Mas com isso que a gente vai se entender como realidade. O que é a realidade? O que é a realidade? Então, a realidade se caracteriza por... Primeira característica da realidade, que a realidade... O pessoal fala muito, não, você tem que voltar à realidade, você tem que... Vou te ensinar a realidade, né? A filosofia vai te trazer o real, a realidade. O que é a realidade? É a presença. O que faz as coisas serem reais é quando o fato delas terem uma presença. Então, as coisas, elas são reais porque elas têm uma presença. Em grego, se usa o termo parousia, que depois os cristãos vão usar para o Espírito Santo. A presença. É a vinda do Espírito, é a presença, é a manifestação da presença. A realidade tem um lugar, né? Ela está no top, tem um topos. Então, o grego usa a palavra topos. Então, as coisas têm uma presença, e essa presença é porque ela tem uma presença num lugar. Né? E as coisas têm, que caracteriza também a realidade, é o fato de ter uma afeição com as coisas. Então, é os afetos, e que o grego vai chamar, Platão vai chamar de patos, né? Quando ele começa lá no texto grego, ali na mitologia, ele vai falar que a gente traduz hoje, os homens se encontram, o texto está assim, né? Os homens se encontram numa caverna, numa situação, né? Mas traduzindo ali, a situação é um patos, eles se encontram num patos. Então, a realidade da caverna se caracteriza por uma presença das coisas, mas no caso ali são sombras, de uma luz, de uma sombra, de um patos, você é afetado por aquela realidade em torno que você vive. E outra coisa que compõe essa realidade da caverna é o cronos, o tempo, as coisas. Platão vai dizendo que as coisas vão passando, né? As sombras são passadas, para os homens eles vão vendo. Então existe um passar, um antes, um depois, né? Um antes, um agora e um depois. Então os homens começam. O que é a vida da caverna? Então Platão vai mostrando essa vida da realidade física, essa vida do devir, né? Então você está, que é a vida que nós estamos agora vivendo e todo dia nós acordamos e temos que fazer as coisas. A gente começa a discutir as coisas que nós estamos vivendo, as urgências da vida, né? E aquilo vai tomando a gente, vai sendo absorvido, né? O homem, ele vai sendo absorvido pelas coisas, é natural, cara. A gente é como se a vida da caverna, como eu falei nas outras aulas, é uma condição quase que é uma condição antropológica, uma condição nossa como existir. E a filosofia vem como uma forma de despertar dessa situação. É um despertar dentro da caverna, você desperta dentro. Aí, claro, Platão vai falar desse caminhar interior, você vai transcendendo para você perceber as coisas como elas são realmente. Daí. Você desvincula das coisas para poder voltar às coisas mesmas. Então, quando não há esse desvincular das coisas, que é o que caracteriza a filosofia, você não tem a filosofia. Então, o homem absorvido pelas coisas passa por elas sem perceber o próprio passar, sem dar-se conta da realidade. Então, a vida na caverna é isso, é um homem absorvido pelas coisas, onde ele passa pelas coisas sem perceber o próprio passar das coisas, sem dar-se conta da realidade que ele está inserido. Então, é a pessoa absorvida pelo que ela está vivendo, sem questionar, sem realmente
perceber o que ela está vivendo. Ou seja, é uma vida num nível de inconsciência, vamos dizer assim, um certo nível de inconsciência. Então, se você pensar a filosofia como consciência, uma consciência mais plena, o que você tem vivido hoje, por exemplo? Ou coisas que você viveu, que às vezes certos eventos da vida fazem com que você tome consciência de algo que está acontecendo, até então você não percebia, né? Acontece muito quando a gente tá muito absorvido por um erro, por um engano, por uma ilusão. Então você é absorvido por aquilo. E você está na urgência de alimentar aquela ilusão, aquele erro, sem perceber o que realmente está acontecendo. Então, isso é a característica da vida da caverna. É a presença da urgência da vida e das coisas que se passam, você já não mais presta atenção no que está passando. Tem vários filmes que às vezes mostram essa experiência, tipo assim, você vai chegar no momento da vida, você acorda, puxa, o que... A gente sente muito isso quando a gente chega aos 40, assim. E engraçado que é uma das coisas que eu tenho pensado bastante, assim, às vezes, mas eu já penso já no nível mais até filosófico, né, mas a historicidade da vida, a nossa historicidade, a nossa finitude. Eu até estava falando com os amigos sobre isso, a ideia de que você está passando e você vai passar. Né? Não sei se já tiver essa experiência. Fala assim, poxa, as pessoas vão passar, eu vou passar também, um dia eu não vou estar mais aqui. Né? Então, o Heidegger, por exemplo, ele diz que nós só vivemos autenticamente quando o homem sente, né, com profundidade a sua finitude, a sua condição de morte, que você vai morrer. Porque daí você começa a viver plenamente. Né? O Viktor Frankl também vai falar disso daí, o Nietzsche também, o Viktor Frankl pega isso daí, né, dessa filosofia existencial, um pouco do Heidegger também. Né? Então, nessa condição, ou seja, às vezes você, é igual eu falei uma vez, eu conversando com um cara, já dei esse exemplo, né, de novo, ele teve um infarto e quase morreu, né, ele tinha um filho pequeno, então, aquele evento, depois que ele melhorou, fez ele rever toda a vida dele, porque ele não dava bola para a criança, só vivia com os amigos, ia assim, a vida vai pro bar, vai para sei aonde e tal. Então aquilo despertou para ele para uma coisa que estava acontecendo, ele estava iludido, a vida estava passando, é isso que é a vida da caverna, é uma vida que você está ali e não está vendo passar, né? Às vezes as relações humanas das pessoas, a gente vai convivendo com as pessoas, e às vezes parentes, próximos, pai, mãe, e como é tudo ali, todo dia na urgência da vida, quantas vezes a gente para mesmo para ouvir, para prestar atenção, para direcionar o olhar, conversar. Às vezes é quando vai embora que a gente fala, poxa, podia ter aproveitado, mas passou tantos momentos que eu deixei, passou como água, foi embora, com areia na mão, assim. Foi embora e eu falei, passou. Então, é isso que Platão vai dizer da vida da caverna. O homem, quando ele vai sendo absorvido pelas coisas, ele já não vê mais o passar das coisas, que ele está absorvido. E ele fala sobre as coisas, mas ele não está realmente prestando atenção nas coisas. Fala sobre todo mundo, fala sobre as pessoas, fala sobre isso, fala sobre aquilo, mas realmente não está prestando atenção nas coisas. Então, o que se entende por verdade, né, na caverna? Então, eu coloquei algumas anotações aqui. As necessidades urgentes arrastam o homem, fazem que ele não veja, né, ele não consegue ver, ele não vê as coisas, ele fala sobre elas, é o que eu estou falando, as coisas passam por ele, ele até reconhece o que passa, e ele começa a prever o que se passa. Então, aqui ele vai entrar, no Zubir ele vai
trazer o que se entende por verdade na caverna, o que é uma vida na caverna, realmente o que caracteriza isso. Então, as coisas estão passando, ele consegue até, depois de um tempo, ver as coisas passando, reconhece quando uma coisa está passando, né, nas sombras, então imagina aquelas projeções, e ele consegue depois prever o que vai passar. Imagina se você está assistindo um filme que você, essa é a visão, a gente poderia traduzir na nossa linguagem de hoje, que eu estou querendo mostrar. Você já viu o que passou, você já reconhece mais ou menos a cena, você já sabe mais ou menos, entende o que está acontecendo, e você já prevê o que vai acontecer, porque você já meio que entende o enredo. Então, a vida é assim, a vida a gente pode ver que nós vivemos na vida criando, as coisas vão passando, e nós vamos vendo o agora, no enredo, e a gente vai meio que prevendo mais ou menos o que vai acontecer no nosso dia a dia, né? A gente prevê, tem uma certa previsibilidade. Então, toda a vida pública, por exemplo, a vida da sociedade, é esse passar, reconhecer o que está acontecendo e prever mais ou menos o que vai acontecer, já meio que sabe o que vai acontecer. Então, o ser humano ele vai acostumando, ele vai virando uma rotina. Então, por exemplo, vamos pensar as crianças na escola, quando a gente vai para a escola. É normal do ser humano, ele primeiro é novo, aí ele vai estranhando, mas depois ele vai acostumando, ele já vai acostumando do jeito que são as coisas ali na escola, acostuma com o jeito dos professores, ele sabe como é que vai passar, reconhece tal professor é diferente daquele, reconhece os horários, né, tem o horário da aula tal, então ele reconhece, e ele já tem uma previsibilidade, ele já sabe, não, esse professor aqui é gente boa, o outro vai entrar, o outro tem que ficar meio de boa. Então, o passar das coisas, é isso que eu estou querendo dizer, esse passar das sombras, que vão passando, as coisas vão passando, as coisas vão passando, as coisas vão passando, você já meio que começa a prever, não, aquele cara ali vai agir daquela forma, você tem os amigos de trabalho, que você vê todo dia, então você vai tendo você vai criando uma previsibilidade desse passar, e assim vai, nós vamos sendo absorvidos por esse passar, sem realmente pensar sobre esse passar. Fala, Augusto, pois não. Augusto, você levantou a mão? Pois não. Faz um tempo que eu tinha levantado a mão, Não mas vi era. aqui. Mas acho que Deixa até eu você tapar. já. Acho que até você já respondeu a pergunta, mas só para ter uma questão de clareza minha. Enquanto os caras estavam presos na caverna, e você falou assim, eles discutiam sobre as formas, eles discutiam sobre as coisas. E eles já tinham uma percepção do que eram aquelas coisas, no caso, é uma pessoa, ele sabia que era uma pessoa na sombra. Um É, animal, ele sabia qual animal estava ali isso. na sombra. Ele já tinha essa percepção? Sim, mas a percepção das coisas é a percepção de sombras, né? É isso que Platão vai querer mostrar, porque Uhum. já Aristóteles vai falar, não, as coisas são o que você está vendo aqui, né? É uma realidade, Platão considerava uma coisa, mas eles são, são essas sombras e o homem está por causa desse fluxo do devir, né? Que essa é a ideia, tá? Platão está trazendo isso aí, né? Os gregos perceberam aquela coisa do Heráclito, assim. Então você vai sendo absorvido e, e os homens discutem as coisas, porque Platão diz, eles estão na caverna discutindo as sombras que passam na luz, no fogo, né? Então os homens estão ali vendo as coisas, vendo as formas das coisas, tem até uma forma, pode discutir sobre elas, falar sobre elas, brigar sobre elas e ele vai acostumando com aquilo. Então Platão diz que o que o Zubiri vai trazer nessa interpretação que ele faz dessa experiência, existe um certo logos, existe um certo discurso racional, porque as pessoas estão discursando sobre aquilo. Elas estão falando, elas estão defendendo, elas estão convencendo os outros, e estão fazendo divisões que sejam políticas e Uhum. partidárias, e tentando convencer as outras, e vendendo e comprando. Então, a vida mesmo ali na experiência da realidade física é isso, nós estamos no meio as coisas têm uma mensuralidade, têm uma certa proporcionalidade, e nós começamos
a viver no curso da vida. O Logos, ele é vivido no curso da vida. Mas, até o Zubir coloca assim, Logos, existe uma clareza do curso da vida, porque as pessoas vão percebendo que o que é viver. O ser humano, ele vai se adequando. Mas não há uma clareza na estrutura total da vida. Total da vida. Então, existe só quando o homem sai da caverna, e daí a gente vai entender o que é essa saída da caverna, é que o homem daí tem uma clareza do que as coisas realmente são, do que estava acontecendo ali. Que é isso que é a ideia do despertar da filosofia. Então, o que o Zubiri coloca, que esse curso da vida aqui dentro da caverna, que é o curso da vida normal que a gente tem sobre absorvido na realidade das coisas, é o que ele vai colocar de a sabedoria elementar da vida. O Zubiri coloca. Que envolve o quê? Duas coisas, a tradição de uma sociedade e a predição. Por que predição? Como nós já sabemos, as coisas sempre aconteceram dessa forma, a gente prevê que vai acontecer também, sempre aconteceu, entendeu? Então, a tradição, ela permite a predição, ela habilita para nós predizermos as coisas. Quando acontece isso, então acontece aquilo outro, né? Então, igual eu falei, então, a experiência do ser humano é isso, né? Você começa na universidade, ou quando você vai lá, só lembrar a sua vida escolar, você vai ver, você começa a meio que predizer mais ou menos como as coisas vão acontecer. Você prediz que tal coisa, se eu fizer assim, vai dar problema para mim ali. Né? Então, na mesma coisa, nos relacionamentos, na vida em comum, no trabalho, a gente vai tendo a sociedade, ela tem uma tradição de resolver as coisas. Então, você pega o Brasil, por exemplo, a política, tem uma tradição política conturbada, e a gente já tem uma predição que vai ser conturbada. A gente já sabe, já vai dar bosta lá na frente. E é assim, porque é uma tradição política, uma bagunça, sabe? E tem essa previsibilidade. Fala, Gustavo. Você só citou alguma coisa ali. Mas é isso, essa é uma sabedoria elementar. Né? Então, existe uma sabedoria na vida, mas ela é elementar, ela está dentro dessa ideia de tradição dos costumes, né? E a predição. Né? Então, o homem, ele não vê o que se passa. Né? Então, qual a ideia? Aí ele coloca, aí vou num outro ponto. Que ideia que que o homem tem de si mesmo na caverna? E aí que está o problema. O homem na caverna, ele não se vê na caverna, porque ele vê a sombra, mas não vê ele mesmo. E ele não vê a si mesmo também, porque ele não tem um espelho. Né? Então, ele não consegue. Então, aqui Platão, ele não vai falar isso aí, mas como ele mostra a condição da caverna, ou seja, o homem imerso nas coisas, absorvido pelas coisas, ele até nem a si mesmo ele se compreende. Porque o que é ser humano, o que é ser homem, o que nós somos, né? Então, o homem está absorvido pelas coisas. Né? Então, é só realmente quando o homem entra na escolé, que os gregos aí, que tem uma coisa que a cultura grega fez, que foi, ou alguns, né, começaram a se descolar da realidade e dar a possibilidade de sobrar mais tempo para o cara pensar, né? Então, o homem não se vê na caverna, não vê a si mesmo, mas ele se vê apenas refletido na vida, nas sombras que se projetam no fundo da caverna. Então, ele se vê apenas refletido na vida, na sombra. Então, até o que ele se vê, o fogo bate, ele vê as coisas, então ele vê a sombra dele lá. Então, ou seja, a nossa absorção, essa absorção que nós sofremos das coisas, a relação que criamos com ela, muitas vezes, é uma relação da própria sombra do que nós somos em relação às coisas. Nós nem nós mesmos nos compreendemos. Agora, quando você tem uma experiência da verdade, você começa
compreender a si mesmo. Então, por exemplo, é igual quando você... É legal, eu acho legal o processo terapêutico, por exemplo. É um processo de terapia. Ele faz isso. Você começa a ver que você está inserido nas coisas e não está enxergando realmente como as coisas são, o que está acontecendo, e nem enxergando você mesmo como você realmente está agindo. Às vezes você fala, meu Deus, estou fazendo isso. Estou agindo dessa maneira. Estou pensando dessa maneira, por quê? Então, quando você volta a si, e a terapia é legal porque é isso, né? Você vê que a terapia ela é um processo muito parecido com esse processo da caverna, porque você faz a pessoa se descolar um pouco da realidade, que é isso que é a ideia de escola, é esse desprendimento. Depois, no outro texto, quando a gente for estudar a nova vida, Platão diz que a nova vida, qual o termo que ele usa no grego lá? Anastasia. Anastasia. Qual que é a palavra anastasia, lembra? Anestesia. Né? Asteses é sensação. Anastasia, você se descola desses afetos, você descola por um tempo, você sai... O Viktor Frankl vai usar a palavra desprendimento. Você vê que o Viktor Frankl é muito grego, tem uma alma muito grega, a visão dele é muito grega, da terapêutica, né? Ele usa o fenômeno do desprender-se, o homem tem um desprendimento. Né? Ele se desprende, né? Que em inglês ele vai chamar de detachment, que é... Attach é anexo, né? Atrelado, desatrelar, né? Então, quando o homem desatrela das coisas, ele consegue ver o que as coisas são e ver a si mesmo, né? Que daí ele saiu da caverna, ele consegue ver a si mesmo, tá? Então, a ideia da caverna não é nada... Às vezes o pessoal tem uma visão assim, não, é uma coisa meio mística, não, é um processo interior, quando você dá você sai, você deu uma luminosidade, uma experiência de luminosidade, essa o que o Santo Agostinho vai dizer depois, que é a ideia da iluminação interior. É isso que é a saída da caverna, é uma iluminação interior, que você se desprende das coisas. Peraí, o que está acontecendo? O que eu estou fazendo? Então, essa seria a visão. Quer ver? Eu queria passar para você uma ideia de percepção. Vou ver se eu acho o vídeo do Milton Friedman, eu vou passar para vocês aqui. Mas o que é uma coisa que a gente usa? Não sei se já viu um vídeo dele que chama História de um Lápis. Já assistiu esse vídeo? História de um Lápis? Você já viu, Augusto? Já assistiu? Do Milton Friedman. Já assistiu, Alex? Você vai ver o que é você olhar a coisa além da coisa. E você percebe que aquela coisa comporta tudo aquilo que ele está falando. Você fala, caramba, nunca pensei nisso. Você fala, existe mais do que a coisa mostra. Né? Eu vou passar esse vídeo para vocês aqui. Né? Deixa eu só... Vou transmitir aqui para vocês. Né? Vai aparecer no vídeo, você vai ver. Vou mostrar o vídeo para vocês. A gente vai... É coisa bem rápida, coisa de 2 minutos. Look at this lead pencil. There's not a single person in the world who could make this pencil. Remarkable statement? Not at all. The wood from which it's made, for all I know, comes from a tree that was cut down in the state of Washington. To cut down that tree, it took a saw. To make the saw, it took steel. To make the steel, it took iron ore. This black center, we call it lead, but it's really graphite, compressed graphite. I'm not sure where it comes from, but I think it comes from some mines in South America. This red top up here, the eraser, bit of rubber, probably comes from Malaya, where the rubber tree isn't even native. It was imported from South America by some businessmen with the help of the British government. This brass ferrule, I haven't the slightest idea where it came from, or the yellow paint, or the paint that made the black lines, or the glue that holds it together. Literally thousands of people cooperated to make this pencil. People who don't speak the same language, who practice different religions,
who might hate one another if they ever met. When you go down to the store and buy this pencil, you are in effect trading a few minutes of your time for a few seconds of the time of all those thousands of people. What brought them together and induced them to cooperate to make this pencil? There was no commissar sending out orders from some central office. It was a magic of the price system, the impersonal operation of prices that brought them together and got them to cooperate to make this pencil so that you could have it for a trifling sum. That is why the operation of the free market is so essential, not only to promote productive efficiency, but even more, to foster harmony and peace among the peoples of the world. Então você vê que ele está falando do free market ali, mas a ideia, as coisas estão vinculadas umas às outras, mas a dimensão que o cara traz no negócio que é um lápis, entendeu? Tipo, tudo na realidade é assim, né? E tem essas dimensões mais profundas. No caso, ele trouxe só uma dimensão econômica do lápis, e da produção dele. Quer dizer, um negócio assim, você fala, cara, é genial a explicação dele, é um gênio, assim. Então, você tem essa... a gente está acabando essa sessão das cavernas. Na próxima aula, a gente vai entrar na nova vida, né? Mas eu queria ler uma parte aqui, que é... no finalzinho aqui, que eu vou compartilhar aqui o texto com vocês. E daí vocês podem fazer uma pergunta. Estão vendo a minha tela aí? Estão vendo o texto? Estão vendo ou não? Em Augusto, fala aí alguma coisa, que eu não estou vendo vocês agora. Estamos vendo sim. Estou vendo, Kleber. Então a gente estava falando sobre isso aqui, tá vendo? Então eu queria ler essa parte final, assim, pra gente... Ele diz que... Em que consiste a libertação da caverna? Esse trecho do Zubir aqui é bem legal. Aqui está a estrutura da instalação do homem em sua habitação cavernária. A libertação será também um acontecer real nessa instalação, né? É uma mudança de situação, uma mudança de hábito. Então, aqui ele já vai para começar a outra parte, né? Mas é isso, a libertação é uma mudança de situação, uma mudança de hábito, né? Então, ou seja, é uma forma um hábito de pensar, né? Vai mudar. E a essência dessa libertação consistirá em precisamente liberar o homem de sua vinculação às coisas, rompendo os laços que os mantinham atados a elas, é o que a gente está falando, né? Que é o desprendimento das coisas, né? O desprendimento da urgência da vida, né? Se você pensar a experiência, por exemplo, teológica, né, a experiência da vida também no cristianismo é a mesma coisa, você começa a ver Deus nas coisas, ver Deus agindo nas coisas, não mais a partir das suas emoções, da sua natureza pecaminosa, da sua carnalidade, mas você começa a se desprender, né? Esse é o grande ação de Deus, por exemplo, na vida da pessoa, né? Que ela se desprende dos vícios, se desprende das misérias interiores, e ela começa a ver a vida de uma forma diferente, ela começa a ver a vida dela, a forma de agir no mundo diferente, ou seja, há uma mudança de hábito, né? Então, a filosofia, como Platão, Sócrates, Platão e Aristóteles vão trazer, é a mudança de hábito na cabeça, é uma renovação da mente, né? Uma iluminação interior. Então, essa libertação consistirá precisamente em liberar o homem de sua vinculação às coisas, rompendo os laços que os mantinham atados a elas. Dissemos antes que toda vida, mesmo a cavernária, comporta essencialmente um mínimo de liberdade e capacidade de dirigir-se a si mesmo. É a dimensão da vida sobre a qual o homem irá inserir essa operação maiúscula, que consiste em deixar em suspenso
as necessidades e urgências da vida. Não apenas momentaneamente, mas de uma maneira profunda e radical. É uma mudança. Nada. Oi. Cara, uma dúvida aqui. A gente observa que essa questão da libertação da caverna, ela também tem uma impressão em relação à conversão, É. né? No caso, ainda existem cristãos que poderiam estar na caverna mesmo após sua conversão? Ah, sim. Eu acho, bicho, demais. Demais. Eu falei, os caras podem ter uma experiência, acho que eu falei numa das outras aulas, uma experiência de Deus, né? Uma experiência do fenômeno da igreja, mas ainda estão totalmente só tateando sombras. E nesse caso, a conversão seria E genuína? às vezes até a igreja ou até a liderança está também discutindo e pregando sombras das pessoas. Uhum. E sem a pessoa, sem a realidade mesmo, né? Dessa realidade radical e profunda da fé, né? Que é o grande problema, o desafio da igreja sempre. É ter essa mudança profunda e radical. Você vê aqui que o Zubiri coloca, eu acho legal, que os gregos pensavam isso, que é uma mudança total de você, né? A filosofia, ela tem que provocar essa mudança total, né? No caso, para Platão, a conversão aqui é a conversão do olhar, né? É o olhar, mas é a conversão no sentido do olhar muda de direção, né? Uhum. Você olha para a eternidade, para as coisas eternas, né? O eidos, né? Entendi. Entendi. Obrigado. É. Então aqui ele vai colocar: a libertação consiste em sair da própria vida e instalar-se no que as coisas são. Nessa operação de supremo desinteresse, o homem não sente mais interesse que o das próprias coisas. Então aqui é daí que nasce a teoria e a ideia de filosofia. Porque você não está mais preso à urgência das coisas. Por isso que para os gregos a experiência do filosofar, a experiência teorética, você está se assemelhando àquilo que Deus é. Porque Deus não está preso à urgência da vida, à urgência das coisas. Deus consegue olhar as coisas como elas são. Então, quando o homem faz isso, na visão dos gregos, o homem está se assemelhando ao que Deus é. Não querendo ser Deus, mas está seguindo o caminho de Deus. Porque Deus é assim. Então, você fala assim, eu quero ser como Deus, quero me assemelhar ao que Ele é. Então, o caminho que se propõe a mim é se desinteressar das coisas, no sentido de se desvincular das urgências, mas aprender a olhar as coisas com profundidade, olhar as coisas como elas são. Então, livre de nós mesmos para as coisas, isso aqui eu acho fantástico, cara. Livre de nós mesmos para as coisas nos entregam. Olha que legal. Quando você é livre das coisas, as coisas te devolvem algo. Por uma singular paradoxa, o segredo de nós mesmos e de nossa vida, ou seja, livrando-se nós mesmos das coisas, as coisas nos entregam um segredo, que é o segredo do que nós somos e o segredo da nossa própria vida. É toda a grandeza e todo o drama da filosofia, ao que Platão nos fará assistir nos sucessivos atos de seu mito. Então, cara, olha essa frase do Zubiri, que eu acho fenomenal. Por isso que eu falei, eu vou ler essa parte no final, porque quando nós somos livres das coisas, né? Não é sair, né, e morar no mosteiro, né, mas não está mais preso a elas. E as coisas começam a entregar um segredo daquilo que nós mesmos somos, da nossa própria vida. Ou seja, a filosofia, como hábito, como prática, ela vai te devolver a substância daquilo que você é, cara. E do que você realmente é. E da própria vida, né? Então,
Filosofia é massa, cara. Top demais. Não tem E seria também demais. nesse caso Hã? aí, Isso é massa nesse, demais, cara. Oi? cara, Propaganda, né? Eu fiz um marketing no final. não, eu achei massa que você admirado com o texto do Zubiri. Achei massa isso. Nesse Não, caso é. aqui, só uma perguntinha rapidinho. Pode falar. É, esse paradoxo aqui seria em relação também a qualquer outra coisa, né? Porque quando a gente se desprende dela, ou não se sente não vinculado, mas dependente, é bem possível que essa coisa ela volte para nós, né? Tipo, É. volte a atenção. Seria mais ou menos isso aí também? Não, é mais ou menos assim. Você tá tão querendo. Você tá tão. Ah, fala de novo essa pergunta. Vamos ver se eu entendi. Um exemplo aqui, ó. Digamos que você está com ferimento e você deseja tanto essa cura. E você vai em busca dessa cura, sendo que essa cura, essa busca acaba piorando. Mas quando você tem esse ferimento e não que você não se importe com a cura, mas você... Não, peraí, deixa eu reformular aqui. Acho que eu tô conseguindo entender o que você quer falar. Deixa eu reformular. Então, você está com a ferida e você está se preocupando com a dor da ferida. E quando você mais se preocupa com a dor, isso aí dói mais. Mas quando você tira o olhar da dor, mas vai em busca do remédio, no caso, você se desvincula, tira aquela dependência, né? E aí as coisas ficam mais claras para você em relação à Então, uma busca forma daquilo que que você você quer. pode facilitar o que você estava dizendo é igual quando você tem uma ansiedade em relação a alguma coisa. Quanto mais você pensa naquilo, mais você fica ansioso. E quando você Sim, entrega, sim. se relaxa, a coisa devolve para você e você consegue fazer. É Tá ligado? basicamente isso aqui no final do texto, né? Que o É, Zubiri fala. você fica tanto querendo uma coisa, por exemplo, às vezes tem gente que quer tanto provar que ela é alguma coisa para os outros, então ela tá tão absorvida por isso que ela mesma não se conhece. Então daí ela vai construindo tentando construir, ela constrói uma mentira de si mesma, né? Porque ela tem que Você é um provar personagem. que ela é alguém, eu sou um Brahmani, sou não sei o que, eu sou isso, sou aquilo, eu sou não sei o que, eu sou fodão, e pô, às vezes a pessoa vai agindo a vida dela assim, e daí ela vai acabando, na verdade, tá perdendo a si mesma, né, muitas vezes. Aí é o problema da ansiedade, igual o som, vamos dizer, vamos pensar, quer ver uma coisa? Vamos pensar uma ideia aqui simples, né? A ansiedade de dormir. A pessoa quer tanto dormir, ela não consegue dormir. Sim, Ela é isso é absorvida verdade. pela coisa, ela não consegue dormir. Quando ela vai, quer tanto dormir, não consegue dormir. Quando ela relaxa, fala, não, tá bom, não vou preocupar com isso, eu vou relaxar, vou ler um livro e tal, aí a coisa vem e acontece. Ela dorme, né? A mesma coisa no relacionamento homem-mulher, né? Tanto a relação sexual como o relacionamento em si também. Mais você quer muito uma pessoa, mais a coisa pode ser pior. Você tem que as coisas vão fluindo naturalmente, né? E daí não tem ansiedade. Então assim as coisas e, então é isso. O homem quando ele para de olhar as coisas e começa a dar uma volta para trás e começa a pensar mais sobre aquilo. E é assim que a ciência assim, se configurou, né? O cara se as pessoas só trabalhar, você tem que ter, você vê, o ser humano, cara, se o homem só fosse trabalho e caçar e só dar porrada, nós tava ainda subindo em árvore aí, tacando pedra no outro, né? Então, tipo assim, as, a filosofia e a ciência, né, que tá atrelada à filosofia, é uma necessidade humana, cara.
O ser humano sem a filosofia estaria tudo morto, né? O ser humano vem se desenvolvendo porque os homens fazem esse desprendimento e vão nascer nas ciências, desde lá do Egito Antigo e tal. O que acontece na Grécia? Na Grécia se toma consciência desse processo. Porque você tem Confúcio lá em lugar, Lao Tse, no Egito tinha lá uns matemáticos, uns caras, a ciência, né, os caras, para você construir as coisas que os homens foram construindo e foram descobrindo, você tem homens que pararam e começaram a observar as coisas, né? Uhum. Então, é um germe ali do processo filosófico, entendeu? Desse processo de iluminação, de compreender as coisas. Ah, puxa, esse rio aqui sobe, desce, pô, então acho que eles começaram a observar, né? O Nilo lá, então dá para fazer um sistema aqui de plantio aqui. Então o homem vai observando as estrelas, navegação, então vai observando. Então o homem tem que parar para fazer isso. Quando ele faz isso, ele começa a observar as coisas devolvem para ele uma informação, né? Que é o ser manifesta a sua essência, ele vai existir um logos nas coisas, o logos da coisa comunica com o logos interior do homem. É isso que a ideia que os gregos têm. O logos rege a realidade. Quando você começa a parar para ouvir, que é isso que a ideia é interessante, cara. É interessante isso daí. Quando eu li lá o Mundo de Sofia, o Sofia, ele falava que os gregos é muito voltado para a visão e os judeus para a audição. Mas não é bem assim, porque os gregos, a ideia de logos é a ideia de fala. Né? Então, para os gregos, as coisas falam. O filósofo é aquele que escuta. O falar das coisas. As coisas estão comunicando algo para mim. É um comunicar que não tem som. É um dizer que não é dito. Não é verdade? Eu olho para as estrelas, elas me dizem alguma coisa ali. A direção que eu tenho que tomar no navio ali. Entendeu? As coisas comunicam uma informação, não comunicam? Então, existe esse dia eu estava conversando com os amigos, eles falaram, eu não consigo ler tal. Acabei não trazendo isso, porque eu não queria estar dando palestra, né? Mas eu falo, eu não consigo ler tal, eu gosto mais de ouvir. Cara, uma coisa que eu falei, cara, mas a experiência de ler, na verdade, é uma experiência de escuta, não tanto visual. Porque você está ouvindo o outro falar com você. As palavras são apenas o meio que o som está vindo interiormente, não é? Porque a palavra, ela é dita. Mesmo a palavra escrita, né, quem está lendo está ouvindo interiormente, não é assim? É uma audição, alguém está falando com você. Os livros... Não é uma impressão. Aí o pessoal fica, eu não consigo guardar nada. Cara, você não precisa guardar nada, você tem que ouvir o que a palavra está sendo dita e você guarda no coração. A leitura é uma experiência de ouvir. Igual quando a sua avó fala um negocinho para você legal, você guarda lá o que o teu avô falou, entendeu? Sua mãe falou, o que seu pai falou. Então, nos livros contém palavras que precisam serem ouvidas, né? Então, é legal isso, porque o Antigo Testamento tem aquela expressão, ouve, ó Israel, né? Muito assim, do ouvir, né? E daí Deus, o que Deus faz? Deus deixa um texto escrito, mas o texto escrito é que você vai ouvir interiormente, né? Se não fosse assim, se a leitura não fosse auditiva, Deus tinha gravado então num áudio pra gente. E subindo na nuvem, né? Subindo na nuvem lá, na nuvem de glória. Né? Então, assim, é legal a gente pensar nisso daí. E os gregos têm a experiência do logos, tem o ver, mas tem o ouvir também. E o falar. Então, o filósofo é aquele que ouve a realidade e depois ele fala sobre ela, ele expressa ela. Não só vê, né? Mas ele vê, claro, mas há alguma coisa que comunica, né? Então, é isso. Acho que
Acho que deu bom hoje para hoje, hein? Heráclito aqui? Você falou, né? É isso, essa é a visão dos gregos, está o Heráclito, exatamente. Essa pegada aí. Pô, valeu, hein? Hoje deu bom, hein?